Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe com a sua paz, que sintamos todos aqui nesta noite, envolvidos, embalados pela espiritualidade amiga, que aqui se faz presente em nome de nosso Mestre, e que todos saiamos daqui renovados, inspirados, mais dispostos ao bom combate que todos temos a travar jornada fora. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. É uma alegria, pela primeira vez, para uma atividade doutrinária aqui em Gravataí, agradecendo o carinho e a acolhida de todos vocês. E para a nossa reflexão nessa noite, iniciaremos recorrendo a um grande escritor, a um grande cronista da Boa Nova, do Consolador, ele que, quando encarnado, já era reconhecido pela sua capacidade de escrita literária e que, uma vez desencarnado, seguiu com esses potenciais, ainda amplificados e agora com novos horizontes que antes ele não abarcava. Referimos-nos ao grande Humberto de Campos, que adotou posteriormente o pseudônimo de Irmão X. E uma mensagem que líamos dele recentemente, aliás, já havíamos lido essa mensagem antes, mas vez por outra voltamos, a essas mensagens, especialmente quando nos aproximamos também dessa época do ano em que o Natal nos convida a refletir sobre aqueles tempos idos, mas inolvidáveis, quando o Senhor se aproximava da terra e se preparava para iniciar a sua sublime missão. Então nós nos recordamos dessa mensagem dele, que tanto se encontra no livro Luz Acima, capítulo 50, sob o título de Bilhete a Jesus, como também, por se tratar dessa temática em torno do nascimento de Jesus, também foi incluída numa obra muito valiosa que nós temos, chamada Antologia Mediúnica do Natal, que é um compilado de uma série de mensagens psicográficas por meio do Chico, de Irmão X, de Emmanuel, de André Luiz, de Meimei, que vão girar em torno do tema do Natal. Por isso, Antologia Mediúnica do Natal. Uma excelente obra para a gente estudar nessa época do ano, para a gente usar ali junto à família, para refletirmos sobre o que esses momentos despertam em nós, o que voltar a nossa mente, o nosso coração, àqueles acontecimentos pode produzir em nós e em nosso lar. Então, nesse bilhete a Jesus, Irmão X ele vai fazer uma comparação que nós achamos muito interessante, porque ele vai nos convidar a voltar àqueles tempos, contudo, ele vai também fazer um paralelo ao que se vivia naquele contexto, especialmente ali quando da chegada de Jesus, e o que se vive hoje, em nosso mundo moderno, com as suas características tão singulares. Então ele começa nos convidando a fazer essa análise retrospectiva, voltando no tempo à Palestina daquela época, em que se realizava um censo por ordenação de Augusto, de Otávio, que era o imperador naquele momento. Ele havia ordenado esse censo, que então havia feito todo um processo, havia estabelecido todo um processo de deslocamento das famílias naquela região. Dentre essas famílias estavam ali José e Maria. Contudo, ele vai analisando a postura das pessoas naquele contexto do censo. Cada pessoa teria que voltar à sua cidade natal, trazer ali as informações sobre aquela família, bens, posses, recursos. Mas ele vai também adentrando num aspecto mais psicológico, numa análise mais mental, ajudando-nos a perceber aquilo que está para além de uma visão superficial. Aquilo que realmente é a vida, o teor dos sentimentos, o teor das emoções, o teor mental das pessoas naquela época, naquele contexto do censo. E então ele vai nos apresentar
um cenário em que boa parte daquelas pessoas estava ali demasiadamente preocupada com as posses, com os bens, com os impostos que porventura teriam que pagar, com meios de tentar burlar os impostos, mantendo as posses e os bens que possuíam. Ou seja, ele nos mostra um cenário em que, de um modo geral, as mentes estavam absorvidas pelas questões do mundo, pelas questões mais atinentes às coisas do mundo, à vivência cotidiana, né? Bens, posses, impostos, muitas das vezes maneiras não muito felizes de alimentar ali a avareza, a usura, o egoísmo. Então as mentes, de um modo geral, estavam absorvidas por isso, naquele contexto. Poucas talvez fossem aquelas que conseguissem realmente sentir uma vibração diferente. Porque é interessante isso, o próprio Humberto de Campos também vai nos informar, desta feita no livro Boa Nova, no capítulo 1, que a simples aproximação do Cristo e da sua esfera, isto é, dos espíritos, ministros seus, né, espíritos mais elevados, que se aproximavam da Terra, preparando o advento do Evangelho, essa simples aproximação mudou os cenários espirituais do orbe. Ainda que a imensa maioria das criaturas não conseguisse entender o porquê, isso de alguma maneira gerou um impacto, trouxe influências marcantes. Um exemplo clássico que nós podemos observar e que Humberto de Campos vai citar nesse capítulo 1 do livro Boa Nova, é que o próprio Império Romano, tão belicoso em seus últimos anos, né, antes ali do Império propriamente, Roma, tão belicosa em suas expansões, em suas conquistas, havia adentrado um período interessante, como que um interregno, um hiato de paz, que ficou conhecido como o período da Pax Romana, justamente o período de Augusto, período em que não existiram guerras assim tão intensas, tão sangrentas, como nos anos ou nos decênios anteriores existiram. Um período de muito desenvolvimento das artes, das edificações romanas, muitas estradas, aquedutos, construções, templos, arte, né? Grandes poetas são dessa época, pensadores, aqueles que estimulavam a arte, por exemplo, mecenas. A gente ouve falar essa expressão, esse termo mecenas, vem de uma figura que de fato existiu e que viveu nesse período. Ovídio, entre tantos outros, viveram nesse período da Pax Romana. Então, aquele império, aquela nação belicosa em sua natureza, de repente se via meio que pacificada. Claro que existia o trabalho de Augusto, que era um espírito que tinha características interessantes, né? Embora também agressivo em alguns momentos, tinha também características de virtudes e tudo mais, mas muito disso, a principal causa para isso, era a aproximação do Cristo. A simples presença mais próxima de Jesus e dos espíritos mais elevados que viriam colaborar com ele. Tanto aqueles que encarnariam, como aqueles, né, as cortes angélicas, que seguiriam do mundo espiritual, dando todo o suporte para o trabalho que seria levado a cabo. Então isso aconteceu também, mas parece contrastar com o que Humberto de Campos nos diz a respeito do censo. Poucas mentes talvez estivessem antenadas ou tivessem a sensibilidade para perceber que algo diferente estava no ar, porque a maioria delas absorvida pelas questões materiais. É interessante isso. Kardec costuma se servir várias vezes em seus escritos de uma expressão que eu acho muito representativa ao falar desses momentos de grandes transformações, por exemplo, esse que o Espiritismo vem preparando desde o seu advento. Kardec ele usa essa expressão, está no ar. A mudança, a transformação está no ar.
O que Kardec quer dizer com isso? Cria-se uma atmosfera psíquica. Agora, quantos poderão captar? Quantos terão a devida sensibilidade de perceber que a Terra passa por momentos realmente marcantes em sua jornada de evolução? Os espíritos que aqui estamos. Assim como se deu aos tempos do Evangelho, assim nos tempos do Consolador. Agora, como se deu lá também, a imensa maioria das criaturas passa sem notar ou sem perceber. Por quê? Absorvidas pelas demandas materiais, numa esfera muito estreita de preocupações, de horizontes, de buscas. Assim naqueles tempos, assim em nossos tempos. Hoje, talvez, de maneira até mais acentuada pela dimensão das distrações que hoje nós temos, os convites e as demandas de ordem material. Então, é mais ou menos por aí que Humberto de Campos vai nos conduzindo. Ele nos apresenta esse cenário mental da época do censo. E nessa mensagem, Bilhete a Jesus, ele então começa algumas interrogações. Ele diz assim, em determinado momento da mensagem: haveria espaço mental para meditação nas profecias? Porque começavam a surgir os sinais de que as profecias, outrora estabelecidas a respeito do Messias, estavam começando a se cumprir. Agora, quantos desses, assim, de tal modo absorvidos pelas questões materiais, teriam espaço mental para refletir sobre as profecias? Existiram espíritos que notaram, que perceberam. Há um livro muito interessante, livro psicografado por Eurípides Barçanufo. A médium foi a sua grande continuadora em Sacramento, Corina Novellini, intitulado o livro A Grande Esfera, em que ele narra uma encarnação sua àqueles tempos de Jesus, em que ele vai fazer parte, inclusive, de uma comunidade essênica. E ele descreve ali aqueles espíritos já mais maduros que notavam que era chegado o momento, por isso o título, A Grande Espera, a estrela esperada estava por chegar. E eles tinham já esse conhecimento, porque também tinham essa sensibilidade e se preparavam para recebê-lo, para secundá-lo na sua tarefa, como de fato fizeram. Foram dos primeiros colaboradores do Cristo, antes mesmo dele iniciar a sua missão pública. Então é muito interessante essa obra, porque nos mostra algo desses bastidores, antes mesmo que a missão pública de Jesus pudesse se iniciar. Mas não era o caso para a imensa maioria das criaturas, porque não havia sequer espaço mental para refletir sobre essas questões mais transcendentes da vida. E aqui a gente já vai fazendo os paralelos. Como dizíamos ao início, nesta mensagem, Humberto de Campos ele vai nos convidar a fazer isso, olhando para aquele panorama dos tempos da vinda de Jesus, ele nos convida a olhar para o nosso panorama de hoje. E poderíamos tranquilamente desdobrar essa pergunta para os nossos dias. Há hoje espaço mental para refletir nos livros, nas revelações, nas informações que nos descortinam os horizontes espirituais da humanidade? Nesses tempos de profunda transformação que temos vivido, como aqueles tempos da vida de Jesus, quantos estão realmente alcançando isso? Parando para se debruçar e refletir na gravidade dos tempos que vivemos e nas profecias que agora também se cumprem. Porque assim como se cumpriam aos tempos de Jesus, agora também se cumprem outras, algumas das que ele mesmo nos deixou. As estrelas que caem do céu, toda aquela mensagem do prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, não é senão um sinal indicativo claro dos Espíritos a nos dizer: recordam das profecias lá do sermão profético de Jesus? Pois bem, eis que são chegados os tempos. Essa expressão que é para nós espíritas tão conhecida, são chegados os tempos, ela nos fala dessas profecias. Agora, quantas almas estarão realmente alcançando a magnitude do que se processa?
Quantos estão ofertando espaço mental suficiente, adequado para isso? Para cumprir o dever religioso, diz ele, não bastava comparecer ao templo de Jerusalém nos dias solenes, oferecer os sacrifícios prescritos e prosternar-se ante a oferenda sagrada ao ressoar das trombetas? Então, também naqueles tempos, existiam aqueles que, digamos, fielmente buscavam participar dos ofícios, das atividades do templo. Contudo, qual o nível de profundidade dessa busca? Que, como ele diz aqui, acabava se tornando mais mecânica do que propriamente uma busca profunda de reflexão que leva à transformação. A experiência religiosa para muitos havia se reduzido a uma simples frequência mecânica ao templo para o cumprimento de determinados ofícios ou convencionalismos de ordem exterior. Não era a busca religiosa uma busca espiritual profunda, de reflexão sobre si, sobre o seu destino, sobre a sua vida, sobre a sua conduta? Era um conjunto de atos quase que mecânicos, trazendo aos nossos tempos, para quantos a experiência não será similar. Nas mais diferentes denominações religiosas, frequentam assiduamente os templos dessa ou daquela denominação, mesmo do espiritismo, os centros espíritas. Mas ali comparecem de corpo, quase que não se conectando com o que ali ouvem, com o que ali leem, com os conselhos que ali recebem, com as conversas que ali estabelecem. Ato mecânico, cumprimento formal, quase que ritualístico meramente, sem a mente estar profundamente conectada a essa experiência. Então, assim ele vai descrevendo o cenário mental, espiritual daquele tempo. A sua assiduidade ao templo? Sim, mas de natureza muito mais formal. Não se reduz a isso a experiência religiosa? A comparecer tal dia, tal hora no centro espírita? E o resto da semana vivemos distantes disso? Desconectados mentalmente do que ali aprendemos? Do que dali recebemos? Muitos pensavam ou viviam assim naqueles tempos e muitos ainda hoje. Por isso, mais adiante, ele continua: por essa razão, Senhor, lembrando que é um bilhete dele a Jesus, é como se ele estivesse conversando com o Mestre, fazendo a ele uma oração. Por essa razão, Senhor, quem gastaria alguns minutos advogando proteção para Maria e José? Quem teria sensibilidade de ver aquele casal que custou a encontrar ali um recanto onde o Senhor pudesse chegar ao mundo? Eles traziam a sinceridade dos que andam contigo, falavam de visitas dos anjos, de vozes do céu. E o mundo palestinense estava absorvido no apego fanático aos bens imediatos. Apego esse que havia sido acentuado pelo senso, que levara todos a pensar, a fazer um arrolamento, um levantamento de quanto possuíam e por isso do quanto teriam de pagar. Então isso havia se acentuado ainda mais. Nesse contexto, quem estaria disposto a ouvir histórias sobre anjos, sobre profecias, sobre inspirações, sobre acontecimentos graves de ordem transcendente? Quando a matéria nos chama e nos mantém no seu cativeiro de inquietudes e de preocupações. Comentava-se apaixonadamente as listas e informações alusivas a rebanhos e fazendas. As narrações do sonho de José ou da experiência de Zacarias prefeririam o noticiário referente à produção de farinha ou ao rendimento de pomares. Então, a essas narrações do sonho de José ou do que havia acontecido com Zacarias, o pai de João Batista, as pessoas prefeririam conversar
sobre a produção de farinha ou sobre o rendimento dos pomares. Trazendo para os nossos dias, quais seriam as temáticas que hoje têm captado, às vezes, de tal modo, a atenção dos corações, das mentes, absorvidas criaturas nesse universo da impermanência material? Será talvez a política? Será talvez o mundo das redes sociais com tantos e tantos convites à distração? Será talvez os noticiários com uma aluvião de notícias infelizes a produzir pessimismo ou desesperança? Quantos e quantos não preferirão esse tipo de conversação, esse tipo de conteúdo, a reflexões sobre a realidade espiritual, sobre a transcendência, a uma reflexão sobre si mesmo no silêncio da prece, um tempo mais investido nesse aspecto? Muitos ainda trocarão o tempo dedicado a esses quesitos, a essas reflexões, pelo tempo aplicado a essas questões do mundo. Dito isso, prossegue Humberto de Campos, ao censo de Otávio, seguiram-se os censos de Tibério e depois de outros dominadores. O Império Romano veio a ruir, o mundo se transformou, séculos e séculos se passaram e chegamos aos nossos tempos, com as suas características particulares. Diz ele mais à frente na mensagem: inventariavam-se na antiga Judéia ovelhas e jumentos, camelos e bois. Hoje, porém, Jesus, o arrolamento é muito mais importante. Então, outrora, as posses eram muito mais limitadas e ainda assim absorviam a mente das criaturas. Hoje, quantos não são os temas, os objetos, as tentações, os arrastamentos que querem tomar posse de nossa mente, que querem nos tomar todo o espaço mental. Da política à busca pela riqueza, passando por outros temas de interesse de cada coração, que ele já traga de suas tendências pretéritas. Tudo isso multiplicado, acentuado, elevado à enésima potência pelos recursos de comunicação, pelo fluxo de informações tão mais amplo que nós temos hoje. Tudo isso gera um desafio imenso para qualquer espírito encarnado em nossos tempos. Manter a mente focada, saber dar os devidos espaços mentais àquilo que de fato vale, é um imenso desafio para todo espírito encarnado em nossos tempos. Com o aperfeiçoamento da guerra, continua ele, o senso é vital nas decisões administrativas. Surgem outros tipos de sensos, que até já existiam na antiguidade, mas não como hoje. Antes da carnificina, arregimentam-se estatísticas de canhões, tanques, navios, aviões, metralhadoras e fuzis. Não temos visto isso quase que toda semana nos noticiários aí pelos últimos meses, em decorrência das guerras em curso ou das guerras em curso ou das possíveis guerras que virão? Tal nação tem tantos canhões, tantos navios, tantos aviões. A outra começa a investir tantos e tantos bilhões nisso, naquilo. Então vejamos o tipo de senso que absorve a humanidade ainda hoje. Enumeram-se homens por cabeça no serviço preparatório dos massacres e em seguida anotam-se feridos e mutilados. Isso nas vanguardas de sangue, porque na retaguarda o inventário dos grandes e pequenos negócios é talvez mais ativo. Há corridas de armamentos e bancos, valorização e desvalorização de bens móveis e imóveis, câmbio claro e câmbio escuro, concorrência leal e desleal, mercado honesto e clandestino,
tudo de acordo com as estatísticas prévias que autorizam providências administrativas que regem o mecanismo de troca. Então, eis o cenário do nosso mundo moderno. O tipo de censos, de levantamentos, de arrolamentos que hoje fazemos. Seja no âmbito das nações, seja no âmbito individual, particular, de cada um, de cada família. Não que de todo essas questões mais básicas, que dizem respeito à sobrevivência, não que de todo elas sejam inúteis ou desnecessárias. Claro, todos nós temos algo a fazer aqui no mundo, temos a provisão básica a buscar. A questão toda é o quanto de fato isso deveria ocupar em nossa vida e o quanto está ocupando. O quanto excede aquilo que deveria ser a medida. Por isso, mais adiante, ele prossegue. Desejávamos, mestre, arrolar, isto é, levantar, contar as edificações da fé, os serviços da esperança, os valores da caridade. Contudo, somos ainda muito poucos no setor de interesse pelos sonhos reveladores ou pelas vozes do céu. Então, assim como aqueles tempos, poucos talvez se interessariam pelas histórias de José, de Zacarias, anjos, mensageiros, mensagens e profecias, ainda hoje, comparativamente, proporcionalmente, quantos são os espíritos que realmente se interessam pelas questões do transcendente? Há ou não há vida após a morte? E se há, como ela é? Qual o impacto disso para a minha vida? Muitos ouviram falar sobre isso e guardam assim uma fé meio não solidificada a respeito dessas questões, tanto que temem falar sobre o assunto. Deixam só para a hora H, para o último instante, quando não é mais possível fugir. Mas poucos são os que começam desde já a refletir sobre o impacto disso na sua vida. O que me espera? Qual o sentido? Qual o propósito? Quando se fala de espíritos, ou, entre aspas, dos ditos mortos, muitos ainda hoje batem na madeira e dizem, mas ninguém voltou para falar. E é em vão que dizemos, não foram poucos os que voltaram e seguem voltando para falar. Está aí ao alcance de quem quiser, de quem realmente despertar para o fato de que a vida vai para muito além da estreiteza de nossas preocupações materiais e de nossos sentidos físicos. É mais ou menos como se deu com Paulo, quando ele chega na grande cidade, berço da filosofia, cidade de Sócrates, de Platão, Atenas, esperançado para lhe pregar sobre o Evangelho. E quando ele falou ali das belezas do Evangelho, da grandeza daquele mestre novo que havia surgido, ele foi de alguma sorte ouvido. Afinal de contas, ele era muito habilidoso com a palavra, possuía o dom da retórica, da oratória. Mas quando ele começou a entrar em questões mais profundas, especificamente quando ele começa a falar sobre ressurreição, isto é, vida que continue, responsabilidades para além desta vida, então os gregos disseram, sobre isso te ouviremos falar em outro momento. Porque nos interessa mais a vida aqui e agora. Nos interessa mais os prazeres que podemos tocar, aquilo que é palpável, aquilo que é comprável, aquilo que está ao alcance de nossas mãos e de nossos sentidos. Não é o que muitas vezes se vê no mundo. Até se frequenta uma religião, mas que não se fale da morte ou do que vem depois dela. Porque queremos nos ater ao estreito círculo da vida material. Pensaremos nisso quando não tiver mais jeito. Para muitos e muitos espíritos que são, em tese, espiritualistas, frequentam religiões, ouvem falar das leis divinas, essa é uma reflexão que fica para depois. Especialmente pelo teor de responsabilidade moral que ela desperta. Então vejamos que o paralelo é muito interessante que Humberto de Campos, irmão X, está fazendo conosco. São poucos ainda
os interessados nos sonhos reveladores e nas vozes do céu. Diríamos que até mesmo dentro do Espiritismo, embora tendo recebido tanto da revelação espírita, embora podendo vislumbrar essa realidade espiritual, talvez o nosso aproveitamento não tenha refletido tanto o que deles já recebemos. A maturidade do nosso viver, as posturas que temos estabelecido, talvez ainda não sejam as de se esperar ante o quanto temos recebido das vozes do céu. Apesar disso, sabemos que os homens, fanatizados pela estatística das formas perecíveis, examinam os gráficos de olhos preocupados, movimentando-se entre tabelas e números, mas erguem corações ao alto, amargurados e tristes, torturados pela sede de infinito. Então é interessante esse paradoxo. Muitos e muitos corações que já se alinham na fileira do Cristo e que se sentem sedentos. Muitos e muitos corações que já se colocam na condição de adeptos do Consolador e, no entanto, se mostram desconsolados. Como explicá-lo? Talvez nos falte dedicar mais espaço mental ao que realmente importa. Talvez tenhamos vivido, embora na rotulagem de espiritualistas, mais como materialistas do que propriamente como espíritos imortais que já se veem como tais e andam, caminham de maneira coerente. Como diria Paulo, não basta ser um filho da luz, é preciso andar como um filho da luz. Não basta estar informado de que somos espíritos imortais, é preciso andar como tal. Com tal consciência, se refletir nas escolhas, no uso do tempo, das circunstâncias, das oportunidades. Porque creio, tenho meditado muito sobre isso recentemente, um dos mais diretos, ou um dos mais representativos sinais da maturidade de um espírito é a maneira pela qual ele gere o seu tempo. Como ele usa o seu tempo. É talvez um dos indicativos maiores da maturidade de um ser, de um espírito. E em paralelo, como está a sua casa mental? Como ele gerencia também os espaços da sua mente? Porque é sobre isso, de certo modo, que nós queremos tratar na essência de nossa reflexão. Por isso, já encaminhando aqui para a conclusão dessa mensagem, ele diz: quem sabe, Senhor, poderias voltar, consolidando a tua glória como o fizeste há quase 20 séculos. Entretanto, não nos atrevemos ao convite direto. As estalagens do mundo estão ainda repletas de gente negociando bens transitórios e melhorando o inventário das posses exteriores. É interessante porque ele fala aqui das estalagens do mundo e poderíamos pensar talvez em hotéis, em pousadas, mas a quais estalagens ele se refere aqui? Aquelas capazes de receber o divino enviado. Se refere ele aos corações, às mentes. Contudo, essas estalagens que deveriam recebê-lo ao divino enviado, a maioria delas se encontra cheia, como nos tempos de Jesus. Porque a maioria das mentes, dos corações, só encontra espaço para reflexão sobre números, moedas, recursos, prazeres, questões do mundo. Quantas não são as vezes no Evangelho em que Jesus nos fala dessa postura? Na parábola, por exemplo, das bodas, quantos daqueles convidados que não disseram aos enviados: eu vou cuidar das minhas coisas, recusando o convite. Tenho fazendas a gerir, tenho posses a ganhar, a administrar, e assim
deixavam passar o convite. Ou na parábola do semeador, aquele solo com espinheiros em que a semente do Evangelho não consegue se desenvolver porque logo abafada pelos espinheirais. Ao explicar a passagem, diz-nos Jesus, é o símbolo das ansiedades e das inquietações do mundo, do século. As questões mundanas que sufocam em nós o florescimento do Evangelho, dos valores, das virtudes, porque não há suficiente espaço mental. Cuidado, cultivo, tempo dedicado a isso, porque o espaço já está todo absorvido com outras demandas. Então as hospedagens do mundo seguem ainda repletas daqueles que buscam o inventário de posses exteriores. Os governos estão empenhados em orçamentos e tributos, e os crentes pousam olhos apressados em teu evangelho de redenção e repetem fórmulas verbais, como os judeus de outro tempo que mastigavam a lei sem digeri-la, ou como aqueles que frequentavam os ofícios do templo, acreditando que aquilo se resumia à sua experiência religiosa. Quase certo que não encontrarias lugar entre as criaturas. Então este é o cenário que ele nos descreve daqueles tempos, já fazendo um paralelo com o nosso mundo de hoje. Se naquele mundo ainda tão mais restrito em termos de conectividade, em termos de deslocamento, em termos de comunicação, as mentes já eram assim absorvidas, quais não serão então os desafios, meus amigos, do nosso tempo? Creio que um dos principais desafios que hoje vivemos é justamente esse, o do gerenciamento de nossas mentes, de nossos espaços mentais. Há uma outra mensagem, também de Humberto Campos, muito bonita, que está no livro Pontos e Contos, capítulo 37, chamada Natal Simbólico, e que também foi inserida no livro Antologia Mediúnica do Natal. E essa mensagem ela é muito interessante porque ele vai fazendo um paralelo com cada acontecimento ali atinente à vinda de Jesus. Então, os acontecimentos que estiveram em torno da chegada de Jesus. Por exemplo, o fato de Jesus ter nascido num período de censo, e aí ele vai desdobrando o ensinamento espiritual disso. O que significa o fato de Jesus ter nascido num momento de censo espiritual? Tem uma significação. Ele encontra mais espaço para nascer em nós quando nós estamos fazendo intimamente um recenseamento. Uma análise dos nossos valores, do que nós estamos buscando, seja pela dor ou pela maturidade espiritual. E existem dois acontecimentos que ele desdobra que tem muito a ver com essa outra mensagem que nós lemos aqui agora. Ele diz assim, não havia lugar para o Senhor. A dificuldade para encontrar um lugar onde Maria pudesse dar à luz. O que isso representa espiritualmente? Não possuímos, a imensa maioria de nós, não temos ofertado espaço para a inspiração divina. Absorvidos que estamos pelas ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Então o fato de Jesus não ter encontrado lugar, de ter sido difícil encontrar lugar, é também uma lição espiritual, que tem valido em todos os tempos. É porque nós dificilmente ofertamos espaço mental, e por espaço mental entendemos também tempo do nosso dia, dos nossos estudos, das nossas reflexões, para realmente nos abrirmos ao Cristo, à sua mensagem, ao entendimento da sua mensagem em sentido profundo, à sua conexão com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa conduta. E nós só veremos de colher os frutos daquilo que cultivarmos. Sem cultivo não há frutificação. E cultivo pede tanto espaço quanto tempo. Voltando lá à parábola do semeador, por mais que as sementes cheguem ao solo, se elas não têm espaço, se não é direcionado a elas cuidado, elas são sufocadas por outras plantas que ali crescem.
Então os nossos vícios, as nossas inquietudes, as nossas preocupações vão abafando as sementes que recebemos numa palestra, numa leitura, porque a elas não temos dado espaço e tempo. Então o fato de Jesus não ter encontrado espaço é já em si uma mensagem que nos convida a parar e pensar o quanto da minha vida tem sido ofertada ao Cristo, quanto do espaço da minha mente eu tenho ofertado ao Cristo, quanto do meu tempo diário eu tenho ofertado ao Cristo, na forma de oração, na forma de reflexão, na forma de leitura, na forma de serviço no bem. Porque a meta, claro, é que quanto mais intimidade com Ele criarmos, mais do nosso dia estará a Ele entregue, mesmo nas dinâmicas do mundo. Daqui a pouco eu estou trabalhando profissionalmente, materialmente, mas fazendo daquilo uma oferta ao Cristo, porque eu faço com tanto espírito de serviço, de cooperação, de bondade, de paciência, de serenidade, que aquilo também é serviço a Jesus. Até o dia, feliz dia, em que todo o nosso dia integralmente será ofertado ao Cristo. Uma vida inteiramente conformada ao Evangelho. É a meta de todos nós. Como diria Paulo, em tudo que fizerdes, fazei-o ao Senhor. Para isso, é preciso uma mente cada vez mais integrada, conectada ao Cristo. Mas até lá, o quanto não precisaremos aprender a gerenciá-la para que ela não seja assim tão suscetível aos tantos convites e arrastamentos que o mundo moderno de hoje nos traz. Por outro lado, na sequência da mensagem de Irmão X, lá sobre o Natal simbólico, ele diz: a única hospedagem que ele encontrou foi a da manjedoura. Ao comentar o sentido espiritual, ele assim nos diz: não ofertamos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro da nossa mente. Então, se no acontecimento, se no fato anterior de não encontrar lugar, ele traz uma reflexão sobre o espaço mental que não temos ofertado, porque absorvidos pelas ansiedades ou limitados pela ignorância, agora ele nos fala do pouco que ofertamos em termos de dedicação, algumas palhas misérrimas de boa vontade no lugar mais escuro da nossa mente. É o que geralmente Jesus encontra. E então surge o quê? Para ir aos poucos abrindo terreno, espaço para Jesus em nós. Em geral, quem o faz é a dor. Há uma passagem no Evangelho que é muito ilustrativa. Jesus e os discípulos entram no barco, vão fazer a travessia de um lado ao outro do mar da Galileia. Quando começam a navegar, Jesus está ali acompanhando os discípulos, conversando com eles, mas em determinado momento Jesus vai para a polpa do barco e adormece. Quando ele adormece, no horizonte surge uma tempestade. Em desespero, os discípulos fazem então movimento, voltam-se ao mestre, vão lá à polpa do barco e o despertam para que ele então pudesse acalmar a tempestade. Ora, a cena em si é toda ela simbólica. Podemos pensar, por exemplo, na encarnação. Todos entramos no barco dessa encarnação com os compromissos com Cristo. Jesus presente em nossa embarcação, em nossa jornada, na forma de sonhos, de projetos, de ideais. Mas à medida que vamos navegando, ele vai sendo relegado à popa, ao fundo, às últimas posições e, entre aspas, adormece. Ora, Jesus não dorme em serviço. Adormecer ali é um símbolo do Cristo em nós, muitas vezes adormecido, abafado, porque estamos tão voltados a outros interesses. O que geralmente o desperta em nós? O que nos faz buscá-lo? Geralmente a tempestade no horizonte. Para que das palhas misérrimas que a princípio a ele ofertávamos, possamos ofertar cada vez mais espaço, cada vez mais tempo, cada vez mais dedicação. Mais maduros, mais conscientes, vamos aprendendo a gerir melhor
o uso da nossa mente, o uso do tempo, patrimônio tão valioso que nos é dado por Deus, às vezes mal baratado, desperdiçado com aquilo que nada nos edifica. Quantos são os dias neste mundo moderno, meus amigos, em que ao final do dia, quando fazemos um balanço, vemos quantas horas foram gastas inutilmente, sem qualquer aproveitamento, sem qualquer edificação, em conversas vãs, nada edificantes, muitas vezes maldizentes, em reclamações, em lamentações. O tempo nas redes sociais, quando vemos 3 horas se foram, sem que dali possamos extrair uma reflexão mais profunda. Não há problema algum em usar algum tempo para interagir, para a convivência com as pessoas, mesmo à distância. Agora, tanto do nosso tempo assim, quando temos tanto a aprender, tanto a fazer, tanto a nos conhecer. De novo, voltamos à questão da gestão do tempo, do controle do espaço mental. Porque no mundo moderno, a nossa mente é um terreno em disputa. Quantas não são as forças, quantas não são as sugestões que querem conquistar, tomar esse espaço. E aqui não falamos só de obsessores, de influências espirituais perniciosas. Você entra numa rede social, daqui a pouco você é tomado por um espírito, no sentido não espírito ser, mas no sentido de pensamento. Daqui a pouco você é tomado por um espírito de revolta que vai ficar com você ao longo de todo aquele dia, ou ao longo de toda aquela semana, atrapalhando as suas ações, as suas realizações, as suas conversações. Por quê? Você não soube interpor uma barreira, você não soube gerir o espaço mental e cedeu o espaço mental a essa força infeliz. Você entra numa rede social ou liga uma televisão e daqui a pouco você é tomado por um espírito de pessimismo que te acompanhará ao longo de todo aquele dia, de toda aquela semana, às vezes até de um ano ou mais. Porque a nossa mente, nestes tempos modernos de comunicação tão multiplicada, é um terreno em disputa. Agora, a quem cabe protegê-la? Você. A quem cabe ofertar mais espaço às forças realmente superiores da vida que nos poderão transformar? Quem cabe preparar essa mente para que ela esteja sintonizada com essas questões mais transcendentes, com as inspirações superiores, com as questões mais graves da vida, e não tão presa no círculo estreito das inquietações mesquinhas, mais banais da vida? A quem cabe esse cuidado, esse zelo? A nós. Para que não vivamos como aqueles que aos tempos tão marcantes da chegada de Jesus estavam de mente voltada para as questões materiais. Uma experiência religiosa formal, material, mecânica, sem perceberem o que estava diante deles. Viveram um tempo mais marcante da terra sem se darem conta. E nós estamos vivendo agora tempos culminantes e muitos não estão sequer vislumbrando isso, porque as mentes estão completamente tomadas por outras forças, outros interesses, porque não governam as próprias mentes, porque abriram a própria porta da casa mais fundamental de todos nós, que é a nossa casa mental. Diz-nos Emmanuel: tua mente, tua casa intransferível. Cuida, portanto, dela. Há uma parábola do Evangelho que é muito ilustrativa, está no capítulo 11 de Lucas, 2 versículos, versículo 21 e 22. Jesus diz assim: o homem valente toma conta da sua casa, e quando ele está ali, atento, sua casa está protegida. Mas quando vem algo mais forte, ou mais valente do que ele, e ele é vencido, então é despojado de sua armadura em que confiava e de seus bens. Essa é a parábola de Jesus. Você fala: o que Jesus está falando? Ele está falando do espírito consciente, desperto, que zela, protege a sua casa da intromissão dessas forças que querem tomá-la.
Nossas mentes, nossa casa mental é um espaço em disputa, especialmente em nossos tempos. Só o espírito desperto, vigilante, por isso o símbolo do valente, isto é, daquele que está fortalecido pela oração, pelo estudo, pela reflexão, daquele que está preparado, daquele que está vigilante, só este é capaz de proteger a sua casa, a sua mente, o seu mundo interior, a sua paz. Caso contrário, outras forças, em se fazendo mais fortes que ele, o vencerão, o amarrarão e o despojarão de seus bens. Do que Jesus fala? Da paz, do equilíbrio, da lucidez. Porque no momento desse de fraqueza, de invigilância, em que não estamos atentos aos nossos bens mais preciosos, os da casa mental, os do coração, a paz, o equilíbrio, a lucidez, nós somos tomados por uma força dessa, por uma sugestão, por uma inspiração, por uma tentação dessa. Entramos numa rede social, assistimos uma notícia da TV e somos tomados, por exemplo, pela cólera. Somos tomados pela revolta. Somos tomados pelo ódio. Somos levados pelos assuntos políticos que nos absorvem por inteiro, nos fazem entrar em contenda com familiares, com companheiros do centro espírita, porque não soubemos proteger a nossa casa. Outras coisas se fizeram mais fortes do que nós, porque vacilamos na preparação, em estarmos ali, fortes, vigilantes, à porta dessa casa. É disso que Jesus fala, ele não fala de casa material. Ele fala da sua casa essencial. E é dever nosso, enquanto cristãos, enquanto discípulos conscientes, especialmente com o auxílio do Espiritismo, que nos ajuda a entender muito melhor como se dão essas influências, como se processam essas influenciações, é dever nosso protegermos a casa. Na internet de hoje estamos a um clique de uma tentação, de nos entregarmos a um vício, a um excesso, a um conteúdo que não edifica, a algo que nos desvia o foco. É um clique, é um segundo. E somos bombardeados com isso todos os dias. Para desperdiçar tempo, para perder a paz, para perder o equilíbrio, para fazer besteira, para usar a palavra que machuque depois, gera uma série de consequências depois. É um pulo, é um instante. Por isso essa parábola é mais pertinente do que nunca. O homem valente está ali à porta da sua casa, vigilante, para que ela não seja tomada. Para que ela seja um espaço mental aberto, disponível ao que edifica, ao que venha do Cristo. Mas espaço para Ele em nossa vida, para que Ele ganhe espaço em nossas decisões, para que Ele ganhe espaço em nosso coração e, portanto, em nossa conduta, para que Ele ganhe espaço em nossos pensamentos e, portanto, em nosso modo de agir. Porque uma vida só é transformada por Jesus quando ela ganha espaço, ou quando Ele ganha espaço nessa vida. Quanto no nosso dia a Ele consagramos. Não dá para esperar uma vida transformada sem que tenhamos convivência com Ele, intimidade com o Mestre. Encontra Ele espaço para estudo, encontra Ele espaço para as nossas decisões, porque às vezes, nesse processo que vamos quase que no automatismo vivendo, estamos tão repletos de nós mesmos que não há espaço para Jesus. Por mais que nos emocionemos às vezes com as suas palavras, na hora de decidir é sempre o eu que fala, porque Ele ocupa todo o espaço. São sempre os antigos pensamentos e sentimentos que decidem, porque ocupam todo o espaço. Jesus passa por nós, mas não fica, porque a Ele não damos ainda uma porta realmente aberta. Damos algumas palhas misérrimas da nossa boa vontade, mas não espaço de fato em nossa vida para que Ele a possa transformar. Então é disso que Humberto de Campos está nos falando. Embora nos projetando aquele tempo, Ele nos traz depois de volta para vermos como isso é mais pertinente ainda hoje. Porque aqueles tempos as pessoas não tinham um celular que pode
num instante, comprometer todo o nosso dia, a depender do que fazemos dele. Para cometer um desatino, às vezes o indivíduo tinha que caminhar quilômetros. Hoje não. Você liga o computador, você entra ali, aparece uma coisa que te puxa para uma tendência infeliz que você tem. E se você não está atento, aquilo te toma. Ocupa todo o seu espaço mental no dia, na semana. E assim as suas decisões, e assim o que você vai semeando. De modo que, para que exista realmente mais espaço para Jesus em nossa vida, é preciso refletirmos sobre os excessos. Muitas dessas coisas que aqui citamos, não apregoamos a exclusão total disso de nossa vida, até porque reconhecemos a utilidade de uma rede social para compartilhar conteúdos, para interagir com os amigos. Apregoamos o bom senso, o equilíbrio, a justa medida. O que a vida moderna nos pede, sobretudo, uma reflexão sobre o que é a justa medida e o que passa disso, o que é excesso, o que é supérfluo. Então, quanto do meu tempo consagrar a isso? Alguns minutos? Um tempo maior, desde que seja para algo edificante? Quanto do meu tempo consagrado às leituras que me transformam? Então, uma reflexão sobre isso. Gestão de tempo, gestão de mente, espaço mental. Aquilo para o que eu volto a minha mente. Porque, lembrando que Emmanuel nos diz, na sua conhecida obra, Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Aquilo de que eu preencho a minha mente será a vida que eu refletirei. Será o destino construído. Se eu encho a minha mente de conteúdo que não edifica, por meio de conversas, do que eu vejo, do que eu assisto, do que eu ouço, não dá para esperar que o produto disso seja algo renovador, engrandecedor. Agora, se eu vou cada vez mais introjetando pela via do estudo, pela via da conversa, pelas palestras, pelo conteúdo que eu busco acessar, conteúdo novo, luminoso, aí sim há de se esperar uma vida refletida melhor, renovada. Por isso, já que é uma reflexão sobre medida, nós nos recordávamos de uma outra mensagem do Emmanuel, que está no livro, olha só que interessante, Moradias de Luz, capítulo 10. E quando Emmanuel fala moradias de luz, aliás, há até uma mensagem em que ele vai tratar disso nessa obra, por óbvio, ele não está se referindo a moradias físicas. Assim como Jesus, na sua parábola, não falava de casas materiais, Emmanuel aqui fala-nos de moradas mentais. E um elemento chave para que a gente realmente estabeleça uma moradia de luz é saber o que vai dentro dessa casa, né? É encontrar a justa medida do que colocar ali para dentro, a justa medida em como nós distribuímos o tempo, a energia, o foco da nossa mente, que é a nossa morada fundamental, nossa morada essencial. Então, dentro desse contexto, em busca de uma moradia de luz, Emmanuel traz uma mensagem sobre o supérfluo. Capítulo 10, supérfluo. Porque já aqueles tempos lá da Palestina, o supérfluo absorvia a mente de muitos que não conseguiam acessar o que é mais sublime, o que é mais divino, que geralmente repousa no simples, naquele que garante o básico e então tem mais espaço, mais tempo, mais energia para aquilo que é sublime. Dá ao mundo o que ao mundo compete, mas o que é razoável, para que então sua energia, sua mente possa se voltar mais às questões transcendentes. Lembrando que Kardec faz uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, na questão 926, ele faz assim, a seguinte pergunta, para os benfeitores. Ele está tratando ali dentro do contexto da felicidade, Ele pergunta assim: criando novas necessidades, a civilização não se torna fonte de novas aflições? É mais ou menos o que Humberto Campos nos fez ver aqui.
com a passagem de 2000 anos de civilização. O que já existia lá e que absorvia muito das mentes e as desviava do foco naquele tempo, com 2000 anos de civilizações, as causas de desvio se tornaram muito maiores, ou muito mais acentuadas. É isso que Kardec está perguntando. Olha, a civilização, à medida que ela desenvolve, parece que ela vai criando, entre aspas, novas necessidades, e com isso novas aflições. Porque hoje, quantos convites, quantas coisas você pode gastar horas e horas do seu dia? A quantas coisas você pode entregar a sua paz para tentar obtê-las? No mundo de consumismo, no mundo de tanta e tanta informação, as fontes de aflições podem ser inúmeras. Então o espírito, como nunca, precisa saber o que é essencial, discernir o supérfluo do essencial, onde a vida floresce realmente, a felicidade é mais verdadeira. E aí os espíritos respondem a Kardec o seguinte, que deve ser para nós um eixo da nossa existência. Os vossos males estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Então, o mundo moderno parece ser um mundo de mais aflições ainda, de mais angústia, de mais inquietude. Por quê? Porque nós multiplicamos necessidades que não são verdadeiras. Porque desatentos, invigilantes, distraídos do que é essencial, acreditamos que ter e ter mais, disso, daquilo outro, é essencial, e sem isso não serei feliz. Quando não é essa a verdade. E assim, às vezes, estamos uma vida inteira absorvidos, esquecidos de fazer o senso dos verdadeiros valores do nosso ser, aqueles que são a fonte real de nossa felicidade. Então lá eles contavam quantos jumentos, quantas cabras, quantos bodes eles tinham, achando que aquilo seria a fonte da sua felicidade, buscavam burlar a lei, achando que assim seriam mais felizes porque teriam mais, e não viam a felicidade real que passava simples nascendo numa manjedoura. Em nossos dias de hoje também, achamos talvez que a felicidade virá quando tivermos tantos seguidores, quando tivermos tanto de recursos, quando tivermos alcançado essa ou aquela posição, este ou aquele status, e o mundo multiplica as possibilidades ao infinito nessa era moderna, e perdemos a ocasião de ver a simplicidade aliada à felicidade tão ao alcance de nossas vidas. Nossas mentes ficam absorvidas nessas ilusões e esquecidas dessas possibilidades. Por isso, Emmanuel nos convida a refletir sobre o supérfluo, para que haja mais espaço para realmente receber Jesus em nós. É preciso remover o supérfluo que nos ocupa a mente, que nos traz tantas preocupações e inquietações desnecessárias. E o supérfluo não diz respeito só a bens materiais, existem outras formas de excesso. Por isso diz-nos Emmanuel, por toda parte na terra, vemos o fantasma do supérfluo enterrando a alma do homem no sepulcro da provação. Então, onde há excesso, há provação adicional, há inquietude, sofrimento extra, onde há excesso, para que a gente possa de novo encontrar a medida, né? A lei trabalha sempre nos remediando, trazendo-nos de volta ao meio, ao equilíbrio. Supérfluo de posses, estendendo a ambição. Então, uma das formas de supérfluo é essa. Quem muito tem e faz disso o mote da sua existência, quer sempre ter mais e guardar o que já tem. Com isso, sofre imensamente, porque anseia reter o que não pode reter para sempre. Sabe que um dia terá de deixar e por isso sofre por antecipação. Supérfluo de dinheiro gerando intranquilidade. Supérfluo de preocupações imaginárias, abafando a harmonia. Quantas preocupações excedentes por aquilo que nem sequer sabemos se irá acontecer. Quanto de ansiedade na nossa vida moderna, porque vivendo assim tão à frente, sem viver o dia, o aqui agora, sem mais presença, sofremos por antecipação, tornando a vida muito mais pesada. Quando Jesus já nos dizia, a cada dia, o seu mal, a sua luta. Supérfluo de indagações empanando a fé.
supérfluo de convenções, expulsando a caridade, supérfluo de palavras, destruindo o tempo. Às vezes falamos tanto, ouvimos tão pouco, mas fala melhor aquele que ouve mais. Aprende mais aquele que ouve mais e fala menos. Supérfluo de conflitos mentais, determinando o desequilíbrio. Supérfluo de alimentação, aniquilando a saúde. Supérfluo de reclamações, arrasando o trabalho. São algumas das formas de supérfluo, de excesso dos nossos tempos. Cabe a nós identificar as demais. O que em nossa vida excede, ocupando mais espaço em nossa mente do que deveria, roubando espaço a Jesus, ao Evangelho, ao Espiritismo, ao conteúdo realmente transformador. Ao final, ele então conclui: alija o supérfluo do teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz. Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável para a comunhão clara e simples com o nosso com o nosso divino Mestre e Senhor. Então, somente alijando, removendo o supérfluo da nossa vida, que nos consome tempo e espaço mental, é que encontraremos em nós a medida, o equilíbrio, a postura adequada para estabelecermos uma comunhão mais profunda, mais clara, mais simples com o nosso Divino Mestre e Senhor. Em outras palavras, a Ele ofertaremos não somente a manjedoura tão singela, mas realmente uma casa onde Ele possa viver, não simplesmente se hospedar por alguns dias, mas ser definitivamente um novo morador. Ele assim nos disse, o Mestre, no último dos livros do Evangelho, pela psicografia de João Evangelista: eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então não tenhamos dúvida que há séculos, desde aqueles tempos, bate o Senhor à nossa porta buscando encontrar ali lugar. A Ele até então temos ofertado talvez as poucas palhas da manjedoura. Mas hoje, mais conscientes, mais bem informados pelo Espiritismo acerca do que de fato é a vida, quem somos nós, como nós operamos e a importância da nossa vida mental, é chegado o tempo de não mais apenas ofertar as palhas misérrimas da manjedoura, mas enfim, uma definitiva morada, para que o Cristo possa adentrar, comungar conosco e nós com Ele, dessa comunhão que transforma e renova-nos a vida. Não deixemos que o mundo, com os seus tantos convites e arrastamentos, abafe em nós o chamado e o convite mais essencial da vida. Não deixemos que ele siga a bater indefinidamente nessa porta, sem que a ele venhamos ofertar entrada, morada definitiva. Que saibamos fazer suficiente silêncio, que saibamos nos portar à porta de nossa casa mental como quem realmente a defende, a protege, permitindo adentrar só aquilo que edifica. Que sejamos mais conscientes no uso do nosso tempo, sinal inquestionável da maturidade do Espírito, e que saibamos gerenciar melhor o espaço mental que temos ofertado àquilo que a vida nos propõe. Com escolhas mais felizes, com mais discernimento, com melhor gerenciamento do tempo, teremos a felicidade de perceber a presença do Cristo cada vez mais viva e ocupando um espaço cada vez maior em nós. E disso o resultado não poderá ser diferente. Quem abre mais espaço em sua vida para o Cristo, sentirá o Cristo cada vez mais vivo, a renovar a sua vida e a transformá-la definitivamente. Que Ele encontre habitação e morada definitiva em nós e que possamos assim ser um reflexo para o mundo dessa vida que vive a vida abundante e não simplesmente se reduz à estreiteza das inquietações e ocupações mundanas. Elas têm o seu valor,
mas somos espíritos e a vida é muito mais do que isso. Que Jesus a todos nos abençoe e que o Natal seja esse tempo de reflexão. Muita paz a todos.